Render graças ao Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, são novas a cada dia. Mais uma vez estamos aqui para trabalharmos o livro de Gênesis. Nós tínhamos terminado uma parte da vida do patriarca Abraão e nós estamos entrando agora na vida do patriarca Isaac, a partir do capítulo 25, do seu versos 19. Sempre entendendo que os patriarcas e todos os heróis da Bíblia são homens como nós, são pessoas falhas, mas que Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele usa cada um de maneira específica, com cada plano que Ele tem para cada um. E nós vimos aqui, e precisamos aprender isso, que eles são falhos, são cheios de erros, mas que Deus tem aquilo que o propósito dele, na chamada de Abraão, lá de Ur dos Caldeus, depois ele vai para Padan Aram, no norte, lá perto da Síria, depois ele desce para Canaã, e ele vai percorrer a terra de Canaã para aquilo que Deus havia mandado que ele fizesse. Ele percorre a terra e aquela terra seria a promessa que foi dada a ele, para ele e para os seus descendentes. Abraão, na verdade, apesar de ser muito rico, como diz o texto bíblico, ele só teve algo nessa terra que foi a caverna de Macpela, que na verdade foi um cemitério que ali foi enterrado a Sara, foi enterrado Abraão, vai ser enterrado Isaac, vai ser enterrado Rebeca, vai ser enterrado depois também José, quando volta do Egito, né? Jacó, quando morre no Egito, ele vai ser enterrado na caverna de Macpela. E uma pessoa cheia de erros, com defeitos, mentiroso, como nós vimos, né? Também mentindo para o faraó e mentindo também para Abimeleque. Depois nós vamos ver Isaac tendo o mesmo comportamento e pior ainda, o Jacó, que vai ser o baluarte, vai ser o Jacó transformado em Israel, que também era dessa estirpe de mentiroso também, mas falhos como nós, cheios de erros. É isso que nós temos que entender. E a Bíblia não vai esconder nada sobre o caráter desses homens, né? Nós temos os atributos de Deus. Deus é verdadeiro, Deus ele é misericordioso, bondoso, e tudo o que nós sabemos que ele é, mas também, como foi dito numa pregação que eu fiz na última vez, aí, Deus, o Deus que ama, Deus também é justo, ele é justiça. Então, o seu caráter, né, as suas qualidades, eles não sobrepõem uma da outra. E nós não, nós somos totalmente volúveis e cheios de enganos. O nosso coração, como diz a Bíblia, é enganoso. Então vamos partir então para a vida de Isaac, né? o filho de Abraão, que assume a direção do clã de Abraão aqui no caso. Nós temos aqui uma Toledô, ou as gerações, ou as histórias de Isaac, o filho de Abraão. E Abraão, então, ele vai e gera a Isaac. Então, o Isaac tinha 40 anos quando morre a Sara. Nós vimos na história lá do servo Eliezer de Abraão, que vai buscar a Raquel lá a Rebeca lá em Padan Aram, e ela volta e eles se unem. E aqui então ele tinha 40 anos quando ele então casa-se com a Rebeca, filha de Bituel, a irmã do Labão. Esse Labão vai aparecer depois na história de Jacó. É interessante que no versículo 21, a Raquel, desculpa, a Rebeca, eu confundo a Raquel com a Rebeca. A Rebeca, ela era estéril. E no versículo 21, o Isaac ora pela sua mulher, né? Porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouve as orações, o Senhor ouviu, Yahvé ouve as orações de Isaac, e Rebeca então concebe, ela então vai ficar grávida. Isso aqui parece-me então que ele tinha 40 anos quando conhece a Rebeca, e lá na frente depois nós vamos ver no versículo 26 que o Isaac tem 60 anos quando nasce o filho dele, os dois filhos que é Esaú e Jacó. Então, parece-me para mim, se você ler também vai aparecer para você que ele demora pelo menos 20 anos para orar pela mulher dele, né? Então a mulher dele está do lado dele ali estéril, 20 anos ali, ele não quer saber, não ora pela mulher nem nada. E depois de 20 anos ele faz uma oração e Deus ouve a oração dele e a mulher dele então concebe a semente lá, né? E no versículo seguinte, que é o versículo 22, existe uma guerra no útero da Rebeca, uma guerra entre as crianças, porque eram gêmeos os dois, né? Esaú e também Jacó. E ela vai consultar ao Senhor.
o porquê daquilo. No texto bíblico nós temos uma palavra também, ela vai indagar ao Senhor, indagar a Yahvé, né? Indagar a Yahvé, porquê da luta dentro do ventre dela. Então há eu vou dizer essa palavra, mas com muito cuidado, dessa consulta dela, dessa indagação a Yahvé, o porquê da luta. Eu vou dizer a palavra profecia. Há uma profecia, não é isso? Há uma informação de que o que estava acontecendo com ela é que duas nações estavam dentro dela, no ventre dela, dois povos distintos, nascidos da mesma pessoa, né? E esses dois iriam se dividir, é o que está aqui no texto aqui. E um povo seria mais forte que o outro. E aqui vem a informação precisa, que o mais velho, ele ia então servir o mais moço. Isso aqui é a profecia que foi dada, é a palavra, a resposta que foi dada a Rebeca, à sua consulta, à sua indagação, por que lutava, por que ela sentia aquele mover, aquela revolução dentro do seu ventre. Então cumpriu-se os dias de gravidez da Rebeca e acha que nasce os dois moços, né? Os gêmeos que estavam no seu ventre, depois de 20 anos de casada, no caso. Aí começa aqui no 25 que sai o primeiro, que ele era ruivo e peludo, era vermelho, né? E chamam ele de Esaú, o vermelho. E vai então o segundo, então, depois, nasce o irmão dele, versículo 26, que segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Então, Jacó significa agarrador de calcanhar. E interessante, porque Jacó também vem da raiz também do hebraico, de enganador, usurpador, vou dizer uma palavra que talvez não seja uma das traduções, mas um traidor. Né? Então você tem o Esaú, o vermelho, e você tem aquele que segura o calcanhar, o Esaú, o enganador, que nós vamos depois lá para frente, quando Jacó se encontra com o mensageiro de Deus, nós vamos entender a mudança de nome de Jacó para Israel, no caso. Então aqui ela deu à luz a esses dois filhos e o Isaac tinha 60 anos. É interessante porque nós vimos a morte do Abraão, e o Abraão, por 15 anos, se você voltar aqui os dias que o Abraão viveu, você vai ver que ele vai estar pelo menos 15 anos com os seus netos, com Esaú e com Jacó. Então, eu creio, eu estou dizendo que provavelmente Abraão passou pela tradição oral, o seu encontro com Yahvé, a sua chamada para os dois jovens, para os dois netos dele. Então, por 15 anos, ele ainda tem relacionamento ali com o Esaú e com o Jacó. Não se esquecendo que o Isaac casa com 40 anos e aqui com 60 anos, 20 anos depois do seu casamento, é que ele tem os filhos, o Esaú vermelho, o ruivo, o cabeludo, né? E o Jacó, né? Talvez também nós temos uma tradução do nome de Jacó, que seria essa questão de Deus é a sua retaguarda, ou seja, Deus está na sua proteção. Mas o nome da raiz mesmo aqui seria essa questão de enganador, de traidor, esse é o Jacó. E é interessante porque cada um vai ter um caminho, como lá disse realmente aqui o texto do versículo 23, a profecia. Então aqui vai ter o Esaú, que ele era um caçador exímio, era um homem de caça, um perito homem de caça, um cara do campo. E nós temos o Jacó, que era mais tranquilo, que morava junto com a mãe. O Esaú saía, pelo ser caçador, saía muito do acampamento e tal, né? E o Jacó não, ficava mais ali, era mais pacato, ele habitava nas tendas. Agora, vai cair uma situação muito complicada, que nós estamos vendo aqui num texto super antigo. Nós sabemos, aprendemos que a Bíblia não é o texto mais antigo do que existe. Existem outros textos mais antigos do que a Bíblia. Mas aqui é interessante, que é uma questão até que se trabalha muito também na questão da psicanálise, da psicologia, que é a família. E aqui nós vamos ver o Isaac, que é o pai, que esse pai, ele tem dois filhos. Ele ama mais um filho, que é o Esaú, e nós temos a Rebeca, que ama mais um filho, que é Jacó. Então se divide o amor dos pais
para mais num do que o outro. E isso é uma complicação muito séria. Eu lembro alguns anos quando estava dando aula na Universidade de Psicologia, e tinha acontecido um fato de um assassinato de um irmão que assassinou o outro irmão justamente por ciúmes dos pais, porque a mãe amava mais o outro do que a ele. E isso é uma coisa muito comum e não deveria ser dentro da família, de um dos genitores amar mais um filho do que o outro. Se são filhos, tem que se amar igualmente, cada um na proporção equilibrada, cada um igualmente. Aí você não gera um monte de problemas psicológicos que vai surgir dessa preferência por um filho. Ah, mas é que nós temos mais identidade. Não, 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 não. Você tem que amar igual. Se você está fazendo essa excepção aí, você está dividindo, é complicado isso aí. E aconteceu esse fato dentro da família. Volta a relembrar um fato importante. Essas pessoas são as pessoas que foram chamadas por Deus para poder deles virem uma nação para poder expressar a Deus. Não esconde, eu volto a dizer que a Bíblia não esconde cada um dos personagens como eles são na sua realidade. Então, aqui o Isaac amava Esaú porque ele gostava da caça, da comida que o Esaú, dos animais que Esaú trazia e cozinhava, e ele gostava. E a Rebeca também amava mais o Jacó. Mais para frente nós vamos ver um golpe da Rebeca em cima do próprio filho e um golpe da Rebeca em cima do próprio marido. Eu talvez fico pensando muitas vezes que talvez o Esaú cozinhasse melhor que a Rebeca, porque o Isaac se saboreava, gostava do que o Esaú fazia, do rango que o Esaú fazia. Então, volta a história novamente aqui, fala sobre Rebeca e o Isaac, que ama mais um e o outro, e depois volta a questão da narrativa para os dois filhos, novamente, Esaú e, no caso, o Jacó. E o Esaú saiu, estava voltando à sua casa e com fome, e o Jacó tinha feito um guisado lá, uma comida. E o Esaú pede para o irmão, aí a gente vai vendo como são as coisas, como é que vai se avolumando, né? A gente vai ver lá na frente depois os irmãos de José, como se vai se avolumando a raiva dos irmãos em relação a José, e aquela raiva vai se tornar ódio mortal dos irmãos para com ele. Então o irmão chega com fome e o outro tinha feito a comida, e ao invés de o outro pediu a comida, ao invés do Jacó dar a comida para o Esaú, ele vai exigir a primogenitura do Esaú. O que é a primogenitura na questão cultural dos povos antigos? Era que o filho mais velho, ao falecer o pai, ou mesmo antes de falecer o pai, passava para o filho mais velho, o primeiro filho, o primogênito no caso, todos os seus bens. Ele receberia a porção dobrada. Na verdade, ele seria o chefe do clã, né? E aqui no caso o primogênito, apesar de ser gêmeos, nós sabemos que tem uns gêmeos que um sai primeiro e o outro sai segundo. Então o outro que sai primeiro é o mais velho. O Esaú então iria receber da mão de Isaac a riqueza que ele tinha e também a bênção. E aí o Esaú, ao invés de dar para o irmão a comida, porque o irmão está com fome, ele vai exigir que o irmão então passe para ele a primogenitura. Depois dessa questão de primogenitura aqui na Bíblia mesmo no texto de Gênesis, ela vai cair. Ela vai cair porque nós vamos ver depois o próprio José tomando o lugar de Rubem, o primeiro filho de Jacó. Então cai. E depois lá na frente, na lei, é interessante, na lei vai dizer, e nós voltamos aqui no caso de Abraão e também de Sara, que mesmo o filho sendo da escrava, mas ele sendo primogênito, ele deveria receber a herança completa, né? A porção dobrada para o primogênito. O que não aconteceu lá com a questão do Ismael, e foi lançado tudo. Ele recebeu sim uma parte, mas não recebeu a parte de primogênito, porque ele era primogênito no caso do Abraão. Não, mas ela é escrava, ela foi. Não interessa. E depois vem muitas coisas da lei de Moisés, nós vamos ver depois, elas são oriundas dessa questão de Gênesis, desses primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Principalmente tem uma questão que você não pode se deitar com a mulher do seu pai. Por que teria aquilo lá? Porque o filho do Jacó, que a gente vai ver lá na frente depois, ele vai dormir com a Bila, que é a companheira do Jacó.
Entendeu? Então aí vem a lei para dizer, você não pode deixar o filho também da escrava primogênito sem a herança. Então muitas coisas são oriundas daqui, do início aqui dessa questão dos patriarcas de Israel. Então nós temos, nesse momento, o Esaú com fome e o Jacó usa essa situação para obter a primogenitura do Esaú. E o Esaú também foi meio relaxado e passou a primogenitura mesmo pro seu irmão por causa de um prato de comida, um prato de lentilhas. E nós vimos então, era normal, poderia ser feito um trato entre eles sim, também dentro da cultura deles, essa questão de você passar para o outro a sua primogenitura por você receber, né? Vamos dizer, tipo, quando as empresas têm uma promissória para receber daqui a 30 dias e ela vai no banco, o banco compra por menor valor, é lógico, a promissória, e você recebe antes. Podia ser feito esse trato sim. Então, diz no versículo 34 que o Esaú, dessa maneira, desprezou o direito de primogenitura dele. Tá bom? No capítulo 26, nós vemos uma situação, o Abimeleque, e talvez o Abimeleque seja Abi, filho de Meleque, né? Podia ser um título, porque existe um Abimeleque também, nós vimos lá atrás com o Abraão, e agora aparece um outro Abimeleque, que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Abraão, vai acontecer com o Isaac. Aqui há uma fome na terra onde estava o Isaac, e no versículo 2 é uma teofania, um aparecimento de Yahvé para o Isaac, dizendo para ele não descer para o Egito. Não nos esquecendo que o Abraão, quando teve fome, ele não consulta a Yahvé, ele não indaga a Yahvé e ele desce para o Egito. E agora aqui não, já vem já a manifestação, a teofania do Yahvé, e ele fala para o Isaac não descer para o Egito, e ele tem uma promessa logo em seguida, no versículo 2, no versículo 3, tem essa fala de Deus, de Yahvé, com Isaac, dizendo que ele seria com Isaac, que ia abençoá-lo, e a ele e a descendência dele, e ele daria a ele e a descendência dele aquela terra todinha lá. E ele ia confirmar o juramento que ele havia feito, no caso, ao pai dele, o Abraão. Né? Ia multiplicar a descendência dele, ia ser, como falou para Abraão no capítulo 15, como as estrelas do céu e o grão da areia na terra, e seria a descendência muito abençoada as nações da terra, porque o Abraão tinha obedecido as palavras e havia guardado os mandamentos de Deus e os preceitos e os estatutos de Deus e também as leis de Deus que havia dito para ele. Né? Aqui não tinha a lei ainda de Moisés ainda, então, mas ele tinha obedecido, principalmente naquela questão que a gente aprendeu quando ia sacrificar o Isaac lá no altar em Moriá, onde seria depois instalado o templo de Jerusalém, o templo de Salomão. E então ele vai e fica naquela região, não desce para o Egito, fica lá em Gerar, e ele então a Rebeca parece-nos que tinha a mesma beleza de Sara, e ele vai dizer para a mulher, você diga que é a minha irmã, porque esses caras descobrirem que você é minha mulher, eles vão me matar, né? Essa mentira, vezes o medo, né? E vezes a fé. Deus acabou de falar para ele que ia abençoar, é a mesma coisa de Abraão com Sara na questão de Agar. Deus falou que ia dar um filho e ele usa Agar no caso. Aqui está uma mentira, Deus acabou de prometer maravilhas para ele e ele comete uma mentira dizendo para Abimeleque a mesma coisa que o pai dele havia dito para o outro Abimeleque, de que a esposa era irmã. E o Abimeleque tá lá passeando lá, então ele olha e vê o Isaac acariciando a Rebeca. E ele chama o Isaac e ele vai dizer a mesma palavra que o outro Abimeleque disse para Abraão. Que é isso que você me fez, rapaz? Essa mulher, qualquer um do povo aqui podia tomar ela como esposa e ela é tua esposa e cometer um delito grave aqui no nosso meio. Tal, o que você fez? Né? A mesma repreenda que houve entre o Abraão e o Abimeleque e o Abraão e o faraó do Egito que repreendeu Abraão. Então, olha, ele deu ordem para que ninguém tocasse na mulher e o Isaac ficou naquela terra e o Isaac então planta naquela terra a sua semente. É interessante que a semente dá uma semente dá 100, né? 1 por 100. E ele semeia e Deus abençoa, por isso que dá
essa colheita maravilhosa e ele se enriquece, ele fica riquíssimo, segundo o texto aqui, semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. E enriqueceu muito e prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que o filisteu lhe tinha inveja. Bom, aí criou inveja no Abimeleque. Aí eles vão e entulham alguns poços que os servos de Isaac havia cavado, eles vão entulhar aqueles poços, não se esquecendo que a questão importantíssima naquela região era água, né? E várias vezes houve contendas entre os pastores de Abimeleque e os pastores de Isaac, tá bom? E houve então uma inimizade entre eles. E ele cava um outro poço, que é Reobote, e não teve intriga entre o pessoal do Abimeleque e o pessoal de Isaac nesse momento da descoberta desse poço. Então a gente para por aqui e depois a gente volta na continuação no outro vídeo sobre a questão da vida de Isaac. Deus abençoe em nome de Jesus.